Bem-vindos a mais um episódio de Neck Talks. Hoje temos Emanuel Cruzeiro, mestre, doutor e investigador no Instituto de Telecomunicações. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado por teres aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, Emanuel, onde é que tu cresceste e como é que foram assim mais ou menos os teus estudos? Ou seja, tu cresceste cá, certo? E foste estudar para... Exato. Para a França. Ora bem, eu sou filho de uma mãe portuguesa e de um pai suíço, da parte francesa da Suíça, da parte de Geneve, e cresci cá em Portugal. Estudei no Liceu Francês, que era para ter a componente francesa e portuguesa ao mesmo tempo, e depois, no final dos meus estudos escolares, decidi ir estudar para a Suíça, para uma universidade chamada École Polytechnique Fédérale de Lausanne. EPFL? Exatamente, Ok. em Lausanne, na Suíça. Gostei daquela universidade, eu tinha ido visitar quando tinha 16 anos e fiquei bastante impressionado. Pareciam ter condições incríveis. Por exemplo, eu fui visitar os laboratórios e fiquei impressionadíssimo. Pronto, e decidi que era para lá que eu queria estudar. E lá fui eu, fiquei 5 anos a fazer licenciatura e mestrado lá. E eventualmente transitei para a Universidade de Geneve, onde fiz o meu projeto de mestrado, ainda em colaboração com a EPFL, mas já com uma grande componente em Geneve, e depois fiz o meu doutoramento no mesmo grupo em Geneve. Ou seja, cresceste sempre com os olhos apontados aí para a Suíça, ou seja, secundário francês, certo? Sempre quiseste vir para a França, para a Suíça estudar? Não, por acaso, é assim, pessoalmente, nem queria assim tanto, porque uma pessoa quando cresce, quando é adolescente, pronto, faz os seus amigos no sítio onde cresce, não é? Portanto, os meus amigos eram todos portugueses e ter a perspectiva de ir para fora estudar, a nível pessoal, podia ser um bocado desagradável até. Assustador, não é? Assustador, sim. No entanto, tinha vontade de estudar numa universidade de mérito e que me corresse bem depois a vida como cientista, por acaso eu queria ser um cientista. Na verdade, eu estava um bocado a hesitar aos 18 anos, portanto inscrevi-me em medicina e em física. Em medicina? Sim, os dois. Física quântica para a medicina é um salto Exatamente, em Lausanne. bastante grande. É, eu estava bastante indeciso em inscrever-me nos dois para começar a ter as aulas nos dois. E depois, rapidamente, decidi que queria ir mais para física. Primeiro, duas razões é que tentar fazer os dois cursos ao mesmo tempo seria absolutamente impossível. Ainda por cima, na Suíça, o primeiro ano, ou pelo menos na parte francesa da Suíça, o primeiro ano é uma eliminação. Ou seja, as notas de entrada não são muito altas, mas no final do ano 30% dos alunos passam, normalmente em física, 30%. por exemplo. Em física, sim. E, portanto, veio uma grande carga de trabalho diretamente logo no início, e rapidamente desisti da ideia de tentar seguir aulas de medicina. Depois também o que me convenceu foi que eu achei que teria mais facilidade em contribuir um dia para a medicina enquanto físico do que para a física enquanto médico. Ou tendo estudado medicina. Certo. Foi aquilo que me passou pela Seja, cabeça. tens esse interesse na medicina. Continuo a ter muito interesse em medicina e até posso partilhar que tenho ideias para projetos relacionados com medicina e tecnologias quânticas, mas por enquanto não tenho tido tempo para me Já vamos dedicar aí, a isso. já vamos à quântica. Será mais para o futuro. E porque é que decidiste voltar para Portugal? Ora bem, eu tive sempre... É assim, é um bocado difícil também resumir assim, 11 anos da minha vida e as minhas... Também tem a ver com o lado emocional e psicológico, porque eu no início, obviamente, quando fui para a Suíça, não queria ficar lá. A minha intenção era acabar o curso e depois voltar para poder trabalhar por aqui, eventualmente até seguir uma carreira de investigador. Mas, eventualmente, passando tantos anos na Suíça, comecei a criar também a minha vida lá. Claro. Comecei a gostar de estar lá. Entretanto, tinha que sair da Suíça porque, pronto, a investigação é importante não estar sempre no mesmo sítio. Portanto, é importante ter experiência de trabalho em diferentes universidades internacionais. E, portanto, decidi fazer um pós-doc para Bruxelas, que também foi uma cidade que adorei, em que adorei viver. Foi uma cidade muito viva, gosto muito de Bruxelas. E eu ia para lá para um pós-doc de 1 ano e meio, acabei por ficar só 6 meses por causa do Covid. Ou seja, 2020? Exato, por volta de 2020, quando começou o Covid, acho que era por volta de março, eu tinha já passado 6 meses em Bruxelas, ainda tinha 1 ano de salário para continuar esse pós-doc,
mas essencialmente a universidade fechou, até havia a possibilidade de fecharem as fronteiras, e nesse momento eu, por causa da minha família, eu quis voltar, e então decidi voltar para estar perto da minha família, e depois, quando estava aqui, estava um bocado aborrecido de não ver pessoas, portanto comecei a interagir com o pessoal do técnico, e eventualmente concorri a umas bolsas, concorri a um concurso para me tornar investigador, e no momento certo, mais ou menos quando estava a acabar a minha bolsa para estar na Bélgica, descobri que tinha ganho esse concurso, que é o concurso de estímulo ao emprego científico, e portanto que tinha ganho uma posição de 6 anos de investigador, e uma posição de 6 anos em investigação não se deita fora facilmente. Portanto, aí aceitei o desafio de ficar por aqui e tentar criar algo aqui. No Instituto de Telecomunicações? Exato, no Instituto de Telecomunicações. Ou seja, no laboratório de... No laboratório de fotónica quântica. Fotónica quântica. Exatamente. Ok. Pois, agora, pensando aqui um bocado mais da parte de física quântica, que temos aqui algumas perguntas. Pois, eu tenho muita curiosidade, certo? Mas eu ia te perguntar para uma pessoa que não sabe absolutamente nada de física quântica, uma pessoa que só viu, por exemplo, o Oppenheimer e tem assim uma... Por acaso, confesso que não vi o Oppenheimer, mas vou tentar, penso que consigo responder à pergunta. Portanto, o que é a física quântica? É isso? Certo. O que é a física quântica? Por exemplo, as diferenças para as leis que nós temos da natureza normais, não, as que nós utilizamos, certo? Sim. E do meu conhecimento, que é pouco, não são iguais, certo? De todo, não se aplicam. Exato. Ok. Portanto, a física quântica é a melhor teoria que temos para descrever o universo, sobretudo em termos microscópicos. Ok? Portanto, quando começamos a olhar para o detalhe microscópico das coisas, começamos a ver que as leis da natureza não funcionam bem da mesma maneira como estaríamos ou poderíamos estar intuitivamente à espera. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Como, por exemplo, eu quando te observo a ti, por exemplo, tu estás à minha frente, és um objeto grande macroscópico, eu observo-te. Por observar significa que estou a receber partículas de luz nos meus olhos que interagiram contigo. Mas, ao observar-te, eu não vou estar a perturbar-te em algum sentido. Eu não vou estar a interagir fortemente contigo. Não vais passar a chamar-te Pedro porque eu olhei para ti, ou não vais mudar de, sei lá, não vais perder um braço porque olhei para ti. Enquanto que no mundo microscópico, uma pessoa quando tenta observar uma partícula, tem que usar outras partículas para o fazer, da mesma maneira que eu, para ver que tu estás à minha frente, tenho que receber partículas de luz que interagiram contigo. Então, mas se eu quero medir uma só partícula, por exemplo, um elétrão, não é? A posição dela, e tenho de enviar uma partícula de luz para esse elétrão, certo. Obviamente que podemos ter a intuição, acho que isto qualquer pessoa tem esta intuição, sim, que uma partícula vai bater contra a outra e vai perturbá-la muito. Não é como se fosse um objeto grande que estivéssemos a tentar medir, ok? E, portanto, quando se faz medidas em mecânica quântica, perturba-se os sistemas que estamos a tentar medir. Isso é uma diferença muito grande com os sistemas clássicos, ou os sistemas macroscópicos que estamos habituados a ver. Prefiro chamar macroscópico neste caso, porque acho que a distinção é mais clara. É muitas partículas versus poucas. Depois, não quer dizer que não dê para medir efeitos quânticos em sistemas macroscópicos, mas é muito mais difícil de o fazer. E em física é um problema importantíssimo tentar perceber a que ponto é que conseguimos medir efeitos quânticos em sistemas macroscópicos, porque ainda estamos muito limitados a fazê-lo. E isso é um problema fundamental muito interessante. Se eu estou conseguindo observar certos... como é que é disto? É o que estás a dizer, né? Só consegues observar certos objetos quando tens outros objetos à volta. Exato, que vêm, mais ou menos? Sim, é preciso interagir com esse sistema, de alguma forma, e quanto mais pequeno o sistema é, mais frágil ele vai ser. Claro. A respeito dessas interações. Então, se quanto mais pequeno é mais frágil o sistema, porque é que em sistemas macroscópicos não observamos coisas estáveis? Pois, aí isso é uma excelente pergunta. E há várias teorias que são propostas para explicar isso. Uma das mais conhecidas tem a ver com descoerência quântica, que diz que essencialmente nós temos efeitos quânticos, ou seja, um sistema macroscópico pode ter efeitos quânticos, mas devido à sua interação, à interação do sistema com o ambiente,
que nós não conseguimos observá-las porque elas rapidamente desaparecem se tentarmos observar. Eu acho que não é uma explicação ainda muito boa. Há, na verdade, experiências muito interessantes que foram feitas, inclusive, no grupo onde eu trabalhei em Geneve, onde tentavam criar estados emaranhados. Portanto, isto tem a ver com entanglement, que se calhar já podemos falar sobre isso daqui a bocado. Sim, eu muita coisa, mas são sistemas com uma propriedade quântica, que é o emaranhamento. Portanto, cria-se um sistema inicialmente de duas partículas que estão emaranhadas, têm correlações muito fortes, que só são possíveis graças à mecânica quântica. E depois, uma dessas partículas, eles essencialmente, na experiência, amplificam esse sistema, ou seja, criam mais partículas no mesmo estado. Certo. E a ideia é tentar criar entanglement, ou emaranhamento, entre um número de partículas muito grande e uma só partícula. Ok. E as partículas todas iguais? Sim, as partículas... Todas no mesmo estado? Sim, todas no mesmo estado. Okay. E depois podemos fazer a experiência de tentar medir o entanglement em função do número de partículas que metemos nesses estados. Para ver uma correlação, não é? Para ver a que ponto é que já não conseguimos medir e porquê. E então, na prática, nessa experiência, que é toda fotónica, feita com luz, eles perceberam que a limitação a medir o entanglement vinha, de facto, da sensibilidade das medidas. Portanto, que a um certo ponto nós não conseguimos fazer as medidas com precisão suficiente por termos demasiadas partículas para revelar o entanglement desses sistemas maiores. Portanto, eu acho que a explicação há de vir por aí também, é que tecnologicamente, ou mesmo a nível fundamental, teremos que fazer medidas muito, muito precisas e se calhar estamos limitados a partir de um certo ponto e já não conseguimos revelar, pelo menos com aquilo que nós conhecemos hoje em dia, essas propriedades. É uma questão de não as conseguimos ver, mas mas essas propriedades quânticas não são, apesar de termos dificuldades em isolá-las no laboratório e revelarmos sobre sistemas grandes, não são raras, elas estão presentes em todo lado no universo. Agora o que temos é que descobrir é como revelá-las e usá-las para alguma coisa. No seguimento da tua conversa, tu disseste que não conseguis medir, ou seja, os nossos equipamentos de medição neste momento estão aquém, diria eu. Não sei, estou eu a presumir, aquém do que realmente acontece. Ou seja, há coisas que não conseguimos medir. Qual é que é o maior obstáculo neste momento que nos está a impedir de progredir o nosso conhecimento da física quântica, na tua opinião? Sim. Bem, então, há obstáculos de ordem mais experimental e obstáculos de ordem mais teórica. Eu acho que experimentalmente até avançamos bastante rápido. Já temos a IBM a criar computadores quânticos com 2000 qubits. Portanto, em termos de escalamento, pronto, não é claro a que ponto é que vão conseguir escalar muito mais do que isto e com que velocidade, mas pelo menos acho bastante impressionante já terem chegado a 2000 qubits. E já dá para fazer estudos interessantíssimos usando esses computadores quânticos. Mas a nível teórico acho que ainda há muito para fazer. E acho que aí é que é uma coisa que se calhar pode ser um bocado menos esperada, inclusive pela comunidade de físicos que não trabalham em informação quântica, porque eu acho que às vezes há tendência para acharmos, ou para físicos acharem que já não há nada ou não há grande coisa para descobrir em física quântica. Ora, eu aí discordo completamente. E, aliás, um dos meus problemas preferidos e dos problemas que eu acho mais fascinantes e a razão pela qual eu faço o meu trabalho é de perceber o que são, ou seja, quais as limitações da natureza em termos de processamento de informação, ok? E isto está diretamente relacionado com o conceito de correlações quânticas. Ou seja, sabemos que sistemas quânticos podem ter correlações muito mais fortes do que a nossa intuição clássica permitia. E sabemos que a melhor história que temos para explicar essas correlações, a melhor teoria, é a física quântica. Mas não sabemos porque é que essas correlações estão limitadas quantitativamente. Porque nós hoje em dia conseguimos definir medidas para dizer estas correlações são mais fortes do que outras. Correlações dizes? Sim. Ou seja, por correlações, aqui quer dizer que temos dois sistemas físicos e que se eu fizer observações medidas num e no outro, eu vou sempre observar resultados correlacionados, ou seja, o mesmo resultado ou resultados opostos
por exemplo. Ok. Okay? No caso de serem 2 resultados, estamos a simplificar muito, mas é para ir para os exemplos mais básicos. Portanto, imaginemos que temos só 2 resultados de medida. Se as partículas, exatamente, se eu medir a partícula da esquerda e a partícula da direita, eu vou observar que elas estão sempre no estado 0. Ou sempre no estado 1. Independentemente da distância. 50% de cada. Ok? Independentemente da distância. É isso. São correlações muito fortes que se podem formar independentemente da distância. Claro, depois, como são sistemas quânticos, durante a propagação, se estivermos a afastá-los mais e mais e eles interagirem com coisas, vamos acabar por perder o sinal. Mas, teoricamente, essas correlações podem estar a uma distância arbitrária e terem esta força toda, terem correlações muito fortes. E a pergunta interessante, fundamental, é como é que se formam essas correlações, ok? E a que ponto é que podem ser fortes? A que ponto é que conseguimos criar correlações fortes que nos ajudem a processar informação, portanto, ou a fazer telecomunicações, ou a fazer computação, certo, ou outras atividades também. E isto é uma pergunta completamente em aberto. Portanto, no caso da... Ok, então, se eu puder introduzir um bocado, se calhar, o conceito de correlações quânticas. Pronto. Então, a teoria da física quântica nasceu nos anos 20, 30. Okay? E nessa altura havia um grupo de físicos muito famosos, que hoje em dia são todos muito famosos, todos os que trabalharam no início. Exatamente. Com o Einstein, com o Schrödinger, etc. E então, na altura, desenvolveu-se toda uma teoria para descrever, portanto, a teoria da física quântica, para descrever o que é um sistema físico, e para isso introduziu-se a noção de estado quântico, é um objeto matemático que descreve o que é um sistema físico, e também o que é uma medida, o que é fazer uma observação num sistema físico. E depois encontraram regras para calcular as probabilidades, ou seja, a estatística de, imaginemos, preparamos um estado quântico com certas propriedades, fazemos medidas, qual é que é a estatística que vamos ver nos resultados de medidas? A estatística é dada por uma coisa que é a regra de Born. Foi o Born, outro desses físicos famosos, que descobriu que há uma maneira muito simples de calcular essas probabilidades. E isto foi o início da mecânica quântica, foi formular isto tudo. E havia conceitos assim que podiam ser mais contraintuitivos, como o princípio de incerteza, como a dualidade de onda-partícula e outros. Mas, sobretudo, havia um fenómeno muito curioso, que era o fenómeno de emaranhamento ou entanglement em inglês. Eu acho que em brasileiro se calhar se diz entrelaçamento. Já agora, para especificar, também podem encontrar esses termos na net. Mas a ideia era exatamente, portanto, é que certos sistemas físicos, portanto, que eram descritos pela mecânica quântica, estavam altamente correlacionados. Okay? Portanto, exatamente essa questão. Temos duas partículas, se eu fizer uma medida numa e noutra, vamos observar sempre o mesmo resultado de medida nas duas. Essas partículas são chamadas entangled, e o que elas têm de interessante é que nós não sabemos nada sobre cada uma das partículas. Ou seja, só temos uma informação global delas. Sabemos que elas estão no mesmo estado, por exemplo, ou em estados opostos. Mas não sabemos esta partícula, a partícula A, não sabemos em que estado é que ela está. Okay? Portanto, o entanglement é uma propriedade global de um sistema. É um sistema que não se pode descrever pelas propriedades individuais das partículas que o constituem. Okay? Isso é um bocado contraditivo, não é? Se nós sabemos muito contraditivo. Globalmente tem esse estado, não implica que as duas tenham esse estado? Pois, aí está. É que localmente, certo, podemos ter um sistema em que, portanto, eu agora vou introduzir só um termo, uns nomes, que é a Alice e o Bob para as partículas. Na verdade é para os observadores que estão a medir. É porque eu vou inevitavelmente acabar por dizer a Alice e o Bob, portanto mais vale dizê-lo já, assim fica claro. Portanto, há a partícula que vai para, digamos, uma galáxia muito, muito longínqua, onde está a Alice, que vai fazer umas medidas. Ou seja, milhões e milhões de quilómetros. Pode ser uma distância arbitrária, pronto. E depois há aqui o Bob que fica no planeta Terra, que faz as suas medidas. Pronto. E agora a questão é, esse entrelaçamento, portanto, é criado portanto, inicialmente as partículas têm que estar no mesmo sítio e interagir, ok? Vão ficar entangled por causa dessa interação.
vamos separá-las, uma distância arbitrária, fazemos medidas e vamos observar sempre esses resultados correlacionados. Certo. Ok, até aqui Agora, tudo bem. Este entanglement não tem um análogo clássico, por isso é que também estava a dizer que não era muito contra-intuitivo. Mas, em 1935, 3 autores, um deles super famoso, Einstein, os outros 2 foi o Podolsky e o Rosen, escreveram um artigo em que explicaram essencialmente que, pronto, agora, numa destas experiências, portanto, criamos essas 2 partículas num estado específico. No caso deles era, por exemplo, era um estado quântico que fazia com que, se medíssemos uma das partículas, daria o estado 0 e o outro daria também o estado 0, ou o estado 1 e o outro daria o estado 1, com 50% de probabilidade de cada. Portanto, localmente, se fizermos a medida numa partícula, temos 50% de probabilidade de obter 0 ou 1, mas globalmente, se este for 0, este é 0, se este for 1, este é 1. Ok? Parece que há uma espécie de influência à distância. Sim. No sentido em que, se eu medir e vejo que o meu sistema está em 0, então sim, o outro necessariamente está em 0, eu sei isto instantaneamente. Okay? Isto é verdade. Isto parece que é verdade. Okay? Mas, no fundo, o que é que se passa aqui? É que as 2 partículas foram criadas num ponto em comum, no ponto inicial. Certo? Portanto, elas têm uma certa informação partilhada, não é? Que poderia estar a criar essa estatística. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos tentar arranjar uma explicação simples para essas correlações se formarem. Como é que formamos correlações entre 2 sistemas físicos distantes? Localmente, tens que as formar localmente primeiro. Aí está, isso é uma das maneiras. Portanto, ou juntamos as 2 partículas, elas interagem e criam correlações, depois afastamos, número 1. Ou então, temos os sistemas à distância e permitimos que eles comuniquem. Estilo, a partícula A vai interagir com uma partícula aqui, depois esta partícula vai ter que se propagar até à outra, interagir com a outra, e aí conseguimos criar correlações. Portanto, ou as correlações são criadas desde o início, ou então por uma propagação de várias local. Portanto, algo que está a ser transmitido, mas que não passa instantaneamente de um lado para o outro. Okay? Portanto, comunicação. Pois realmente é sim, comunicação. São as 2 maneiras que temos classicamente de criar correlações. Se tiverem outras ideias, por favor, venham falar comigo, eu não conheço mais nenhuma. E então, o que é que o Einstein fez com os seus 2 colegas, o Podolsky e o Rosen? Eles encontraram um modelo local, que no caso em que eles estavam a analisar é bastante simples. Encontraram um modelo local que explicava exatamente as correlações. O que é que quer dizer um modelo local? Quer dizer que queremos encontrar uma história alternativa à mecânica quântica, simples, que permita explicar a estatística que estamos a observar. Então, uma possibilidade é, vou repetir, temos as partículas e temos 50% de probabilidade de ser 0 ou 1, mas quando é 0 sabemos que o outro é 0, quando é 1 sabemos que o outro é 1. Imaginemos que na fonte, quando foram criadas as partículas, damos-lhes umas variáveiszinhas, que é tipo uns bits de informação, que elas vão partilhar. E então, quando saem 2 partículas, elas, por exemplo, vão a partilhar um 0, o valor 0. Então, quando esse valor chega à Alice e o Bob, a Alice e o Bob só têm que dizer o valor que receberam. A Alice diz 0, o Bob diz 0. Depois a fonte emite mais 2 sistemas, agora com um de cada lado. E fazemos isso vezes sem conta, a fazer medidas, com 50% de probabilidade de criar um 0 ou um 1 no início. Isto é com bits clássicos, não é preciso usar estados quânticos, nem medidas quânticas, nem nada disso, e reproduz perfeitamente a estatística do problema de Einstein e do Podolsky e do Rosen. Sério? Sim. O que é que eles concluíram daí, o Einstein, o Podolsky e o Rosen? Concluíram que, se existe de facto esta história alternativa super simples, baseada em bits, clássica, para explicar estas correlações, então significa que a mecânica quântica não está completa. Que temos uma maneira mais simples de descrever certas coisas em mecânica quântica, nomeadamente as suas correlações. Portanto, no artigo, eles põem à frente a hipótese de que a teoria da mecânica quântica estaria incompleta. E isto no final dos anos, quer dizer, isto foi em 1935, foi logo a seguir, enfim, as pessoas estavam bastante satisfeitas com a sua nova teoria da mecânica quântica e estavam, penso que muita gente estava convencida que não havia muito mais
para descobrir, ou pelo menos nada de altamente fundamental como isto. Ora bem, o Einstein nunca chegou a resolver esse problema, e foi preciso esperar-se 30 anos até alguém fazer alguma coisa em relação a isso. E quem fez foi um físico irlandês chamado John Bell, que em 1964, um bocadinho antes, imagino, começou a olhar para essas questões do paper do EPR de 1935 e também para outros trabalhos do David Bohm, que também tinha olhado para coisas relacionadas, e tentou generalizar o modelo local. Por modelo local eu quero dizer este modelo com os bits que vão de um lado para o outro, okay? O modelo clássico. Certo. A sua esperança era descrever a mecânica quântica todas as correlações quânticas com esse modelo local. Mas, para a sua própria surpresa, ele descobriu que estes modelos locais não reproduzem as correlações da mecânica quântica em geral. Ou seja, que a mecânica quântica não é local. Ok? Não conseguimos arranjar nenhuma explicação em termos de bits partilhados inicialmente, ou bits a voarem de um lado para o outro, que reproduzam essas correlações. A única história que temos, ou a história mais simples, existem outras histórias que depois complicam muitas coisas a nível filosófico, porque não fazem grande sentido às vezes, mas isso é todo um outro tema. Mas a história mais simples que temos para explicar estas correlações é a teoria da física quântica. E isso é fascinante. Como raio é que esta teoria que inventámos a teoria da física... Sim, porque o John Bell o que ele fez foi formalizar, foi usar a física quântica e sobretudo estes modelos clássicos para comparar os dois e ver a que ponto é que a teoria quântica permite correlações mais fortes. E viu que permite, efetivamente. Mas isto é a mesma teoria quântica que já usávamos. Quer dizer, é a teoria quântica que temos. É fascinante imaginar que, de facto, não conseguimos ter uma história que seja mais intuitiva para nós do que dizermos que temos aqui uns estados quânticos, que são uns objetos matemáticos assim bastante abstratos, mas medidas quânticas fazem sentido, mas é difícil percebermos bem o que é que eles significam, porque também tem muito a ver com a função de onda. O objeto que descreve um sistema físico e mecânica quântica não é um objeto real, é algo que descreve o nosso conhecimento sobre um sistema. Então pronto, muita gente, e até ainda hoje, esperava e esperam que haja uma história mais simples para contar do que simplesmente dizermos que temos esta teoria que funciona extremamente bem. Mas a verdade é que não temos. E a mecânica quântica, o que é igualmente fascinante, é que resiste até hoje a qualquer tentativa de fazermos uma experiência que não seja satisfeita pela mecânica quântica. Portanto, a mecânica quântica é absolutamente incrível no sentido em que não temos nada de melhor e todas as tentativas que já fizemos para tentar chegar a algo mais simples não funcionam. E o conceito de base por trás disso tudo é as correlações quânticas. E eu vou agora só concluir em relação à primeira coisa que eu estava a dizer, que é que um dos problemas que eu acho mais fascinantes relacionados à mecânica quântica é o problema de perceber porque é que esta não localidade, estas correlações, não são mais fortes do que aquilo que são. Porque nós tentamos quantificar essas correlações, certo, e há situações em que em que vemos que não se pode obter mais do que correlações de uma certa quantidade. Em termos de energia ou luz? Não, é mais tipo força. Okay. Tipo força da correlação. Por exemplo, nós podemos ter estas partículas sempre 0,0 ou 1, não é? E isto é 100% correlacionado. Mas também podemos ter isto a acontecer só de vez em quando, ou menos vezes. Ok? E temos diferentes métricas para descrever correlações. E, essencialmente, se tudo o que exigirmos de uma teoria de uma experiência é que se possa descrever probabilisticamente os resultados das medidas e que não possa haver comunicação entre dois observadores, se tudo o que impormos numa teoria for isto, as correlações podem ser mais fortes do que aquilo que a mecânica quântica nos traz. Okay? É possível criar teorias que são chamadas teorias pós-quânticas que geram correlações mais fortes. E um problema em aberto é porque é que a mecânica quântica não chega a essas correlações tão fortes? Ou seja, porque é que a mecânica quântica, apesar de ser mais forte, fica
por ali a um certo ponto. E então há muita gente a estudar, a pegar nessas teorias pós-quânticas e a tentar impor princípios físicos, ok? Para ver, ok, será que é este princípio físico ou esta conjunção de princípios físicos que vai limitar as correlações e dar exatamente a mecânica quântica? Certo. Não temos a resposta a este problema. É um problema aberto. Ou seja, sabemos que existem as correlações quânticas, sabemos que são muito mais fortes do que aquilo que classicamente existe. Sabemos que são mais fortes do que clássico? Sim, de qualquer modelo clássico que tenhamos. Pois, porque pode estar a uma distância que não interessa, que tem sempre uma relação. Isso é... Sim. Ok, isso é quase... Exato, também. E estamos a usá-lo para criar novas formas de computação e comunicação. No caso da comunicação, formas mais seguras e mais eficazes de transmitir informação. No caso da computação, formas até de resolver problemas que não éramos capazes de resolver antes. Portanto, conseguimos usar estas coisas e, no entanto, esta pergunta é absolutamente fundamental. Não temos qualquer resposta. Há várias tentativas, mas uma resposta não há. E parece-me que estamos longe de termos essa resposta. E, portanto, essa é uma coisa que eu gosto muito de estudar, é as limitações das correlações quânticas. E talvez para concluir neste ponto, o que a quântica nos traz é a possibilidade de percebermos quais é que são ou seja, como processar informação da maneira mais simples possível. E quando eu quero dizer da maneira mais simples possível, é com o mínimo número de partículas, com o mínimo número de grau de liberdades, com o sistema físico mais simples. E isto permite-nos fazer o quê? Permite-nos perceber como a natureza funciona, não é? Porque a natureza faz isso, usa partículas e o mundo microscópico para processar a informação de uma maneira muito eficaz. Ok. No seguimento, então, do que tu disseste acerca de correlações e como elas estão, em termos de força, tão limitadas, entre aspas. Chega agora uma pergunta assim do bolso. O que é que podemos esperar em termos de utilidade para o nosso mundo se estas correlações tivessem uma força tão alta como nós preferíamos ou maior, certo? O que é que isto ia mudar? O que é que íamos ver agora? O que é que... Portanto, as correlações que nós sabemos que existem, as da mecânica quântica ou correlações hipotéticas mais fortes? Hipotéticas mais fortes. Ok. Então, as hipotéticas mais fortes, nós podemos, em certos casos simples, ver que elas prevêem coisas que não acontecem no nosso mundo. Ok? Em certos casos. E, portanto, que em certos casos muito simples conseguimos identificar, não, estas correlações não podem existir por causa deste princípio físico, mas não temos princípios físicos que expliquem na generalidade como é que as correlações quânticas são limitadas. São em certos casos muito simples. O que vemos é que certos problemas de comunicação, que são não triviais, normalmente que são difíceis de resolver, seriam trivializados se tivéssemos acesso a essas informações muito mais fortes. E, portanto, temos um forte indício aí que provavelmente essas correlações não existem na natureza, senão seria bastante surpreendente. As correlações da mecânica quântica em si, essas podemos usá-las para várias aplicações, e estamos a usá-las já, para telecomunicações, por exemplo, para fazer comunicação segura. Portanto, aí há, mais uma vez, aí vários conceitos que levam ao facto da comunicação quântica ser mais segura do que a clássica, mas pode-se ter alguma intuição, penso eu, só pensando no facto que aqui, não é, estamos a trabalhar com uma partícula de cada vez para fazer comunicação, ou com muito poucas partículas de cada vez. E, portanto, se alguém tentar, digamos, medir uma dessas partículas, imagino que eu envio-te uma partícula para comunicar informação, se a partícula não chegar a ti, muitas vezes, não é? Repetimos esta experiência, queremos enviar uma mensagem, se vimos que uma grande parte da mensagem não chegou, isso aí temos uma forte suspeita que está alguma coisa a acontecer no canal. Ou seja, pode estar um adversário, por exemplo. Há mais conceitos que trazem segurança em física quântica. Aliás, o que eu disse é bastante básico. Por exemplo, um dos conceitos é o teorema de não clonagem. Mais uma diferença com o mundo clássico. No mundo clássico, temos que confessar que vamos estar limitados, mas imaginemos que queremos clonar um objeto físico. Não é? Eu quero fazer uma pedra muito parecida com esta pedra que eu tenho aqui. Isso é relativamente... Quer dizer, podemos fazer isso até um certo ponto. Acho que
é uma limitação tecnológica. Deveríamos ser capazes de reproduzir, sobretudo se o objeto for simples, digamos um cubo de plástico com uma impressora 3D, conseguimos clonar esse objeto. Não é? No mundo quântico, não podemos clonar objetos ou copiar objetos, sistemas físicos, com alta probabilidade. É uma limitação fundamental. Sim. Okay. Se quisermos copiar um estado quântico, só o conseguimos fazer no máximo com por volta de 85% de probabilidade. É o resultado de dois físicos conhecidos, o Bozek e o Hillary. E, portanto, se tentarmos clonar ou copiar um sinal quântico, vamos estar a introduzir muito ruído por causa desses 15%. Já é a segurança. Aí traz mais segurança, porque o adversário, se tentar criar uma cópia, vai introduzir necessariamente o ruído na sua cópia. 15%. Sim, okay. Exatamente. E, portanto, na comunicação, a mecânica quântica traz mais segurança. Também nos traz outra coisa que voltamos um bocado ao que eu estava a dizer, que é, imaginemos que eu quero fazer alguma tarefa de telecomunicações, como quero transmitir 2 bits. Okay? Podemos perguntar qual é que é o sistema físico mais simples, mais microscópico, que podemos usar para fazê-lo. E como fazê-lo da maneira mais eficaz possível. Isto são perguntas às quais a mecânica quântica pode trazer uma resposta. E é isso que fazemos também no laboratório lá em cima. Pois, a falar do teu laboratório de fotónica quântica, fala-nos um bocadinho sobre o relatório, os principais objetivos. Sim. O que é que estás a trabalhar, qual é que é o projeto assim, que tens mais... Sim, ora bem. Assim, com mais... Assim, excitado, é excitado, mas... Sim, então... para falar... Há aqui muita coisa de excitante a acontecer agora neste momento no laboratório. O laboratório é bastante recente. Tem por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E neste laboratório, portanto, chama-se Fotónica Quântica, porque trabalhamos com tecnologias fotónicas, portanto, lasers, fibra óptica, luz também, transmissão de luz em espaço livre. Quântico, porque estudamos correlações quânticas e como usar correlações quânticas para fazer comunicação de maneira mais eficaz e segura. Trabalhamos pouco neste momento com computação, mas é algo que no futuro também vamos querer fazer, mais com sistemas fotónicos. Eu trabalhei muito com sistemas fotónicos no passado e gosto muito da luz, portanto aí é todo outro conceito interessante para discutir, mas portanto no laboratório focamos nessas tecnologias com fótons e também, eventualmente, também vamos interessar a fazer projetos que têm a ver com metrologia. Portanto, metrologia é a ciência de medir as coisas. Sim, certo. E a quântica permite-nos medir coisas com mais precisão. Exatamente, porque estamos a usar sistemas microscópicos para medir as coisas. Não é? Então, no laboratório temos várias experiências. Temos uma experiência que faz comunicação quântica em espaço livre, entre 2 mesas, por enquanto, é tipo assim uns 3,5 metros de distância. E estamos a implementar um novo protocolo de comunicação quântica que inventámos há uns 4, 5 meses. Portanto, super recente. O protocolo teórico nem sequer está publicado. Vamos fazer uma publicação teórico-experimental. E eu acho que é um bocado essa... o que eu queria dizer principalmente sobre o laboratório é que trabalhamos muito com teoria e com prática. Ou seja, nós não estamos a tentar vender produtos de telecomunicações, a tentar competir com sistemas de telecomunicação que funcionam a altos débitos. Não. Queremos criar novos protocolos de comunicação que possam trazer mais segurança ou mais eficiência na comunicação e demonstrá-los no laboratório. E, portanto, isso é uma das nossas tarefas principais. Trabalhamos também um pouco com criptografia quântica, mas criptografia quântica essencialmente é muito próximo das telecomunicações. É um tema parecido, só que agora estamos a falar de encriptar dados e a mecânica quântica também permite encriptar dados de uma maneira mais segura. É a tal parte da segurança nas telecomunicações. Eu tive a sorte de ir ao teu seminário aqui no técnico dos alunos de telecomunicações e eu fiquei logo interessado, mas também fiquei às vezes um bocadinho perdido na parte, por exemplo, houve acho que uma questão que tu disseste em que era fisicamente impossível. Só havia uma pessoa que podia aceder e era fisicamente impossível outras pessoas acederem. Sabe? Sim. Certo? É isto. Sim. Explica-nos um bocadinho. É trazer para a criptografia,
na criptografia muitos protocolos são baseados em... Ou seja, a segurança é baseada em assumir que o adversário não tem um poder computacional que é ridículo, ou seja, que ninguém no planeta Terra poderia ter, como por exemplo o planeta Terra estar coberto de supercomputadores e estar alguém a usar isso para craquar os sistemas. O que é ok a priori, mas imagine-se que daqui a uns 10 anos há uma nova forma de computação, um novo tipo de computador que consegue resolver certos problemas matemáticos que antes não éramos capazes de resolver. Então isso vai quebrar a segurança desses protocolos. E exatamente essa situação que estamos a viver com o computador quântico, porque um dos primeiros algoritmos foi descoberto para a computação quântica, eu diria o mais importante, é o algoritmo de Shor, que permite craquar um sistema de criptografia que se chama o RSA, que foi tradicionalmente muito usado para transações bancárias e para um monte de comunicações seguras. Andava muito jeito. Exato. O problema é, daqui a 10 anos, as previsões são mais ou menos daqui a 10 anos, poderá demorar mais, mas daqui a 10 anos, em princípio, haverá um computador quântico no mundo. Alguém será capaz de fazer um computador quântico, alguma agência governamental ou isso com muitas condições, ou uma grande empresa, e essa pessoa vai poder craquar as transações que usam esse tipo de algoritmos. Ora, o problema não vem daqui a 10 anos. Porque um adversário poderia estar neste momento a guardar as nossas informações todas, neste momento, e informações também há 20, 30 anos, e mal sair o computador quântico, craca tudo. Vai ter acesso aos nossos segredos do passado. Isto é o chamado Store Now, Decrypt Later. É um tipo de ataque em criptografia. E, portanto, a importância de passar de protocolos mais clássicos para protocolos de comunicação quântica que não serão vulneráveis aos computadores quânticos é absolutamente é super importante e é agora que se tem que fazer. Até já devíamos estar protegidos contra isso. No countdown de 10 anos. Exato, é isso mesmo. E portanto há vários projetos no mundo inteiro para tornar isto uma realidade e no laboratório fazemos parte de um projeto europeu que é o PTQCI, que é o Portuguese Quantum Communication Infrastructure, cujo objetivo é desenvolver o backbone, o início da internet quântica futura na Europa. E Portugal faz parte desse projeto europeu e nós aqui no IT, no Instituto de Telecomunicações, estamos envolvidos nesse projeto. E, portanto, esse é um dos projetos do laboratório. Certo. Ou seja, tu falaste de criptografia quântica, falaste de computadores quânticos. Uma pessoa que, pronto, outra vez, repetir um bocadinho que não tem muito conhecimento disto. Ou seja, os nossos computadores tradicionais são bits eletrónicos, certo? Sim. Pronto, transistores, assim, coisas. Qual é que é a diferença para o computador quântico? E o que é que faz em si no mais elementar que um computador quântico seja mais rápido e mais eficiente do que um computador normal? Ou seja, tu falaste dos qubits, penso eu, que é a história da Alice, da Alice do Bob, mais ou menos. Sim, ou seja, o Alice e o Bob para comunicações partilham normalmente 2 qubits, ou também pode ser, um qubit é uma partícula de dimensão 2, depois podemos ter qualquer dimensão em geral, mas podemos falar em qubits que é o mais simples. Para computação, normalmente trabalha-se com bits, não é? Porque dá para fazer computação universal com bits, e a mesma coisa é verdade em quântico, podemos trabalhar só com qubits para fazer computação quântica. Em comunicação, em telecomunicações, normalmente pode ser útil usar sistemas de dimensão maior. Okay? Ou seja, por exemplo, como é que se chamam? Qubits, de dimensão D. Ok. Portanto, por exemplo. Mas, portanto, a computação quântica o que faz é, e voltamos à mesma ideia fundamental, é processar informação com a quantidade mínima de recursos possíveis. Certo. Okay? E depois usar alguns conceitos da mecânica quântica, como o facto de uma partícula ou um qubit não precisar de estar necessariamente no estado 0 ou no estado 1, pode estar numa mistura dos dois, que se chama uma superposição. Isto permite, de certa forma, paralelizar contas, ok? Portanto, traz uma paralelização natural
que normalmente, no caso dos computadores clássicos, não é natural, ou seja, não está... os sistemas físicos estamos a usar, temos de multiplicá-los. Certo. Okay? Tipo threads. Neste caso é muito, sim. Neste caso é mais direto fazer esse género de coisas. E depois há outras propriedades que trazem vantagens quânticas. E hoje em dia há muita discussão sobre o que é uma vantagem quântica, o que é mesmo quântico e o que é que não é. E a resposta a isso é correlações quânticas. Outra vez. Ou seja, outra vez. Porque o que mostra realmente a diferença entre o clássico e o quântico é o conceito de correlações quânticas. Portanto, entanglement e não localidade, nós já falámos, mas há mais. Porque, por exemplo, um tipo de noção que é puramente quântica é a noção de contextualidade, que é outro tipo de fenómeno quântico, ok? Que tem a ver com, essencialmente, as observações que fazemos dependerem do contexto, e neste caso contexto, sem complicar muito, tem a ver com as medidas que podemos fazer numa experiência. Okay? Mas, para além da contextualidade, da não localidade, do entanglement, há outros conceitos quânticos. Já há o conceito de magia, que são certos circuitos, portanto, uma pessoa faz portas lógicas, mas quânticas, ok? E sabemos que certos tipos de portas lógicas, que são chamadas mágicas, conseguem fazer computação, conseguem fazer certas tarefas de computação melhores do que circuitos que não têm magia, ok? Outra propriedade é a coerência. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? É que há muitas propriedades quânticas que são responsáveis por uma vantagem quântica em comunicação ou em computação, depende das situações, e ainda é um problema em aberto explicarmos bem como é que os dois estão relacionados, como é que as vantagens computacionais ou de comunicações estão relacionadas com as correlações quânticas, ok? Não temos... Portanto, temos para algumas coisas muito simples, alguns cenários muito simples, estamos muito longe de ter a resposta geral. Ok. Ok. São muitos conceitos, temos muito que falar. Estou aqui só aqui para algumas perguntas assim, mais ou menos, que vêm assim. Se tu tivesses que dizer a maior vantagem que tu achas, ou seja, a maior mudança que vai existir na nossa vida, que a física quântica e que o modelo quântico vai trazer à nossa vida, no nosso dia-a-dia, no nosso dia-a-dia monótono, o que é que seria? Ok. Se o sonho, se calhar, o sonho, o que é que esperavas que fosse? Ou esperavas, ou... Eu não vou especular muito, mas vou dizer coisas que acho que já se começa a ver, vão revolucionar um pouco o mundo. A computação quântica, é claro, vai trazer a possibilidade de resolver novos problemas, inclusive para a farmácia e para a medicina. Farmácia? E finanças. Já temos que falar sobre isso. Mas eu diria que aí também falta, para além do trabalho experimental, muito trabalho teórico. Agora, nas coisas em que estudamos mais ali no laboratório, há um desenvolvimento que eu acho incrível, tecnológico. E isto tem a ver com o que falámos há bocado sobre a parte de experiência e a tecnologia também estar a evoluir muito. Okay? Que é, eu quando comecei a fazer o doutoramento, isto foi em 2008, exato. Não, peço desculpa, 2013. Tínhamos no laboratório, eu estava a trabalhar num laboratório que tinha equipamento de ponta para fazer comunicação quântica, portanto eles tinham ótimo equipamento e até trabalhavam muito no desenvolvimento destas tecnologias, que é os detectores de luz. Obviamente, se uma pessoa quer fazer comunicação quântica, portanto usando cada partícula de luz para encodificar a informação, vai ter que ter detectores muito bons de luz. Idealmente quer detectar cada uma dessas partículas. Vai haver ruído, provavelmente. Exato. E quando eu comecei a fazer o doutoramento, os melhores detectores de luz para comprimentos de onda telecom, que é o que é mais útil por causa das perdas em fibra óptica para fazer telecomunicações, estava na ordem dos 30% a 40% de eficiência de detecção, no máximo dos máximos. Okay? E eu lembro até de, como estudante, estar muito a imaginar, uau, o que é que seria conseguir detectar cada partícula de luz e o que é que conseguiríamos dizer com isso. Até imaginei o que é que seria um ser humano estar a ver todos os fatores que tem o nosso cérebro ia explodir, não seríamos capazes de processar essa informação toda. Eu achei genuinamente, e por isso é que eu não costumo muito especular demasiado, tenho medo de especular porque eu costumo estar errado,
em relação a essas coisas, porque eu achava que até termos detectores capazes de detectar com 100% de eficiência cada fotão, que ia demorar provavelmente, que isso aí aconteceria depois de eu morrer. Ou pelo menos muitas décadas. Sim. E eu posso dizer que hoje em dia existem esses detectores. Portanto, 100%? nos últimos, sim, praticamente 100%, de detectar uma só partícula de luz. Isto é incrível. Isto vai trazer uma revolução tecnológica enorme. E já está a ser usado, por exemplo, ainda recentemente, isto foi no Instituto de Standards dos Estados Unidos, que é o NIST, que trabalha muito também com a NASA, desenvolveram um array destes detectores, okay, para fazer imaging. Portanto, vamos poder tirar imagens, mas a nível de cada partícula de luz. Tipo como se fosse um olho, mas que consegue realmente detectar todas essas partículas de luz. Ok? Ou seja, por exemplo, estou aqui a pensar, Uhum. apontamos para o céu, sim, e todas as estrelas... todas as partículas de luz podem ser detectadas. Mas não fica só branco? Pronto, aí se atrás os detectores, sim. A questão é trabalharmos com luz, vamos atenuar a luz, não vamos usar filtros, e depois podemos concentrar-nos a só detectar a luz de certos comprimentos de onda para estudar certos fenómenos, etc. Mas todos os fotões. todos os fotões, é. E isso é para mim é fascinante. Eu tinha aqui uma pergunta que era um bocado no seguimento. Existe algum facto, alguma pergunta que não tens que dormir à noite, que te faz mesmo... Epá, não sai da cabeça? Sim. Que Qual é que é? Será que existe alguma história mais simples do que a mecânica quântica para descrever as correlações quânticas? Isso não existe? Porquê? Porque é que é esta teoria que nos dá a última resposta? Porque é que isto funciona tão bem que não conseguimos arranjar nenhuma maneira de encontrar uma situação em que não funciona? Isso é o que me faz dormir menos à noite. Porque eu acredito genuinamente que a resposta possa ser eventualmente simples, é só que isto em ciência podemos demorar décadas até chegar lá, mas parece abrir um novo mundo, não é? Mas eu acho que essa resposta vai nos trazer muito em termos científicos, vai nos ajudar a perceber muito melhor a física e em geral, vai ser importante para todas as áreas da física, penso. Pegando agora, estou aqui a pensar, pegando nessa que detecta todos os fotões, certo? Sim. Isso é um grande avanço no que é a mecânica, ciência, né? Ciência quântica e Exato. isso no geral. Aliás, para dar um detalhe, para detectarmos esses fotões é preciso usar materiais supercondutores, portanto é preciso arrefecer materiais quase a 0 Kelvin. E é genial, estes detectores são detectores que funcionam com materiais supercondutores, da maneira como funciona. Se já ouviste falar em materiais supercondutores? Mais ou menos, mas é bom explicar na mesma. É um material, portanto, o cobre, por exemplo, que usamos para transmitir eletricidade dentro de casa, aquilo aquece. Qualquer pessoa já sentiu o telefone a aquecer isso. Com materiais supercondutores não há perdas, ou seja, não há resistência elétrica na propagação dos elétrons no material. E o que significa que não há perdas de energia, dissipação, portanto o material não aqueceria. Okay? E agora, normalmente, para que um material seja supercondutor, tem que estar a uma temperatura baixa o suficiente. E a partir de uma certa temperatura, se aumentarmos, que é a temperatura crítica, ele deixa de ser supercondutor e passa a ter uma resistência. E esta nova tecnologia é baseada em materiais supercondutores, portanto o que se faz é arrefecer o material à temperatura crítica, mas um epsilon abaixo, okay? De maneira que só uma partícula de luz, o calor ao ser absorvido pelo material, o calor que aquilo gera é suficiente para fazer com que o material deixe de ser supercondutor localmente e crie uma pequena resistência. E nós podemos medir essa resistência. E ao medir essa resistência, sabemos que está ali um fotão. Ok. E portanto é preciso, estes detectores são detectores que precisam de um criostato, tem que estar a ser arrefecido, quer dizer, ainda não é uma tecnologia que vamos meter nos nossos telemóveis, mas quando pudermos, vai ser muito útil para muitas aplicações. Então, isto é tudo na criptografia, na computação, medicina e farmácia, por exemplo. Interessa medicina. Também tenho interesse. Falaste em... Eu penso que finanças, não? Sim, também há algoritmos para as finanças. Eu aí não sigo muitos resultados. Sei que há pessoas a trabalhar nesse género de coisas.
essencialmente o que as pessoas em termos teóricos andam a fazer é encontrar à procura de aplicações dos computadores quânticos, pronto. E para a medicina parece ser, pelo menos por enquanto, mais questões de simulação de química. Por exemplo, simular proteínas e simular objetos ou sistemas biológicos que sejam úteis para desenvolver novas drogas e medicamentos. Sim, na parte da farmácia mais. Exato. Portanto, o que é que o computador quântico permite fazer? Permite simular sistemas naturais, sistemas que encontramos na natureza, de uma maneira mais eficaz que um computador clássico. E isso, intuitivamente, acho que dá para perceber, não é? Se quisermos simular a natureza, temos que usar a natureza. A melhor maneira é usar a natureza, elementos da natureza, para tentar simulá-la, em vez de estarmos a fazer um objeto que funciona com cobre e com correntes elétricas e que é extremamente complicado, que é mais uma percepção humana do que é. É uma percepção humana boa, criou-nos o computador e um monte de aplicações, mas o futuro passa por ir mais na direção de sistemas naturais, como por exemplo sistemas biológicos. É claro que também um dia poderão ser usados para fazer computação de maneira muito eficaz. Pronto, não sei se... Sim. Respondendo à pergunta. Aqui, um bocado, acho que mais para concluir, acho que já passamos um bocadinho por bastantes tópicos. Esta pergunta veio-me à cabeça, mas acho que seria importante e engraçado um bocado darmos a tua opinião. Se tivesse agora 80 anos e olhasse para trás, qual é que gostavas se fosse o teu legado na física quântica? E como é que gostavas que outros cientistas olhassem para o teu trabalho? Ora bem, não sei ao certo. Acho que gostava de deixar uma contribuição forte na área das correlações quânticas. Gostava de eventualmente resolver estes tais problemas em aberto de que eu falei e outros, só que pronto, isso é obviamente algo que não posso prever. Claro. É ambicioso, portanto trabalho duro para tentar fazer com que isso aconteça, mas não sei dizer ao certo qual será o meu legado. Faço muito do que eu faço porque genuinamente sou feliz a fazê-lo e não há melhor motivação. E passo bem o meu dia a dia a pensar nestas coisas. Também conheço pessoas que têm os mesmos interesses no mundo inteiro e agir uma pessoa ter tanto em comum com pessoas às vezes que não conhece lado nenhum e do nada percebe que esta pessoa esta pessoa com quem eu quero falar. E no fundo gostava de contribuir para esta área. Até gostava de perceber algo que nos permitisse ir para além da mecânica quântica. Ou seja, alguma teoria pós-quântica que fizesse sentido, por exemplo. Algo que nos permitisse também perceber melhor a relação da mecânica quântica com a gravidade. A pegar nisso, sim. O que é que podemos esperar da mecânica quântica no espaço? Tu disseste que podiam, por exemplo, na exploração espacial, ou seja, sim. Tu disseste que podiam estar uma partícula cá na Terra e o Alice e o Bob numa galáxia. Uhum. Ou seja, nós conseguimos observar esses estados, certo? As distâncias arbitrárias. Que utilidade é que tem isso, por exemplo? Sim. Pronto, é isso mesmo na exploração espacial. Ok. Vou começar por um exemplo que tem a ver com o espaço, em que comunicação quântica é útil. Ou melhor, sim, comunicação quântica é útil. Portanto, temos neste momento aqueles satélites em baixa órbita, por exemplo, do Elon Musk, que estão a fazer comunicação por radiofrequências, não é, com a Terra. A ideia sendo que temos satélites em muito baixa órbita, que conseguem comunicar facilmente com a Terra e que estão a orbitar muito rápido, portanto permitem-nos dar internet a nível global. Portanto, a nível de comunicações ópticas também dá para fazer o mesmo, okay? Mas a tecnologia ainda não está lá. Portanto, seria comunicar com lasers entre satélites e ground stations na Terra. Não visíveis, lasers... Telecom ou mais para o visível, infravermelho, depende. Normalmente telecom e perto do infravermelho é o melhor. Mas essencialmente, com a comunicação quântica,
e com esses sistemas de satélites e ground stations, vamos poder criar uma internet quântica global. Okay? Porque a única maneira que teríamos de fazer isto em fibra seria, quer dizer, a maneira mais prometedora seria fazer uma coisa que é um repetidor quântico, que é algo que essencialmente clona o sinal. Imaginemos que estamos a transmitir um sinal por fibra óptica, não é? Nós vamos perdendo sinal, então precisamos de um repetidor, em telecomunicações clássicas é esse o nome, que copia o sinal e amplifica-o. Mas, como nós dissemos há bocado, em mecânica quântica não se pode clonar, copiar um sinal perfeitamente. Ou seja, um repetidor quântico não passa só por amplificar a luz, passa por toda outra experiência bem mais complicada, que envolve, por exemplo, memórias quânticas. Depois mudar, não é? Tem que se usar uma memória que funcione para estados quânticos. Para cada partícula microscópica com a informação temos que conseguir guardar aquilo em memória dentro de um sistema com milhares, bilhões de partículas, não é? Certo. E depois reemitir essa partícula com as mesmas propriedades. Isso não é fácil e há pessoas a fazer investigação nessa área. Eu fiz o meu doutoramento em memórias quânticas ópticas, só que elas ainda não estão prontas para isso. Estamos longe de ter memórias quânticas ópticas que nos permitam fazer repetidores quânticos funcionais. E também não é só esse o problema, também há outros problemas que seria preciso resolver, uns de ordem teórica, outros mais experimentais. Portanto, a solução mais prática agora para termos telecomunicações quânticas a nível global é passar pelos satélites. Portanto, isso é uma relação entre o espaço e a comunicação quântica. Depois há pessoas a fazer experiências de física fundamental dentro de satélites, que também é muito interessante. Mas é isso. É também outro tema, sim. Então, internet quântica. Sim. O que é que podíamos esperar de diferente da internet normal? Pronto, velocidade? Muito mais segurança e privacidade. Exatamente. Aliás, neste momento existe, portanto, há uma coisa que é muito importante para comunicações seguras, que é uma pessoa poder gerar números aleatórios de boa qualidade. E quando se gera números aleatórios, normalmente usa-se um computador para fazer. Ou seja, faz-se essencialmente correr um algoritmo que vai criar uma coisa aleatória como output, só que esse aleatório nunca vai ser perfeito, vai ser sempre sujeito a imperfeições do computador, ok? E mesmo do algoritmo. E, portanto, uma das coisas que a mecânica quântica traz é uma incerteza fundamental. Ou seja, quando fazemos uma medida numa partícula, portanto, aquelas partículas que eu disse, uma delas estava ou no estado 0 ou no estado 1, mas nós não sabemos qual. Isto não é porque não temos detalhe suficiente sobre o sistema. Isto é fundamental. Nós nunca poderíamos saber em que estado é que está. Porque, de facto, não está em nenhum dos dois. Está entre os dois, numa coisa entre os dois. Até nós medirmos. Quando medimos, depois vai adotar um deles e sabemos que a outra partícula está no mesmo. Para eles... Mas antes de olhar, está ali numa coisa que é entre os dois. Ou que não é nenhuma dos dois. Dependendo de qual é a maneira que preferimos nos exprimir sobre isto. Enfim, é uma mistura dos dois, ok? E isso significa que quando eu amesso, tenho uma tal probabilidade de observar um resultado ou outro, e isto é aleatório, mas é um aleatório fundamental. E isso é muito importante. Porque agora o que podemos fazer é usar a mecânica quântica para tentar gerar números aleatórios baseados em medidas em partículas. Temos uma partícula, fazemos uma medida, temos uma partícula. Parece-me bastante. Exato. Medimos esses resultados e extraímos um número aleatório disso. Ok? Esses números aleatórios vão ser muito mais aleatórios. Claro que também vão ser sujeitos a imperfeições experimentais, etc. Mas conseguimos criar um aleatório muito mais perfeito e isto é quantificável. Isto dá para definir tudo matematicamente. Até há testes de randomness que uma pessoa pode... Há algoritmos para avaliar o quão random é uma sequência de números, por exemplo. Mas essencialmente vamos ter números aleatórios muito mais perfeitos e por serem mais aleatórios traz mais segurança. Protocolos criptográficos. A empresa pioneira em criptografia quântica é uma empresa de Geneve, que foi, aliás, o primeiro sítio onde eu fiz um estágio na minha vida e foi daí que eu descobri que queria trabalhar em informação quântica. É uma empresa de Geneve que se chama ID Quantique, que foi criada em 2001. Eles criaram vários produtos. Um deles era o gerador de números aleatórios quânticos. Outro dos sistemas era um sistema de criptografia quântica com fibra. Ora, eles
a maior parte do dinheiro que eles fizeram desde que foram criados foi graças aos geradores de números aleatórios quânticos. E porquê? Porque há muita gente que está interessada nisso, como por exemplo, casinos. Obviamente que os casinos querem que os seus jogos sejam o mais aleatórios possíveis, não é? Pronto, isso é um exemplo concreto de como a física quântica pode ajudar no nosso dia-a-dia. Neste caso, ajuda os casinos a manter a segurança dos seus aparelhos, a ter certeza que não vem ninguém aldrabar aquilo e tirar muito dinheiro. Isto é um exemplo, claro que eticamente ou moralmente se calhar não é o mais perfeito, mas o que é importante... nos casinos. Mas o que é importante é que isto também permite garantir a segurança em comunicações e a privacidade. E neste momento já existe um Samsung, que é o Samsung Quantum, já vai na terceira versão, Samsung Quantum 3, que tem um gerador de números aleatórios quânticos, e podemos, tu e eu podíamos comprar agora um Samsung Quantum e comunicar com o Telegram ou com, eu acho que o WhatsApp também dá, usando números aleatórios quânticos. E, portanto, a nossa privacidade estaria mais garantida, no sentido em que alguém que fosse depois tentar ler as nossas conversas não poderia usar estratégias para craquear essa comunicação baseadas nos números aleatórios não serem perfeitos. Okay. E isso é algo que já existe num telemóvel. E, a ligar com o que tu disseste antes, os tais computadores quânticos iam conseguir decifrar esta randomness perfeita? Não, é isto, não, porque esses números aleatórios permitem trazer segurança mesmo contra computadores quânticos. Ok? É isso que a internet quântica vai nos trazer a mais, é uma segurança bem mais acrescida e uma maior privacidade. E no fundo o que a física quântica traz é tirar aquelas hipóteses computacionais sobre o adversário e dizer, não, vamos limitar o adversário só por leis da física. E tendo em conta que ele está limitado por leis da física, temos que provar que o protocolo é seguro. Ou seja, se um adversário um dia for craquear os nossos sistemas, é porque das duas uma, ou inventou uma nova teoria da física e descobriu que alguma coisa estava errado, okay? Ou então porque fizemos demasiado mal a nossa implementação e ele está a explorar algum erro de implementação. Ou seja, porque em si a teoria é perfeita. Em si, porque a segurança do protocolo é garantida mesmo por física fundamental. O adversário só estamos a restringi-lo a usar as leis da física. Física, isso é impossível no fundo. Sim, é impossível. Claro, por causa de problemas de implementações, depois há sempre... Certo, pronto, mas no papel é impossível. No papel é impossível. E é isso que é mágico, porque, por exemplo, seria possível imaginar que a Huawei te vende um telefone, e vende-me um telefone, e nós podemos comunicar, mas garantir, sem confiarmos no nosso aparelho, que estamos a comunicar de maneira privada, certo. E mesmo que a pessoa que construiu o aparelho não seria capaz de decifrar essa comunicação. Ok? Se conseguimos verificar... Para serviços secretos e esse tipo de coisa. Sim, mas eu espero que a tendência será para democratizar estas tecnologias de forma a que, no fundo, as pessoas possam comunicar de uma maneira mais privada e tendo maiores garantias sobre a segurança da sua informação, porque hoje realmente é um bocado... Parece-me que é um problema sério no mundo, sobretudo com as guerras e isso, mas aí... Tantos avanços, tantas... aqui mesmo já estamos quase a acabar. Para pessoas que querem seguir o rumo de investigação ou por exemplo querem estudar fora, como tu fizeste, e tens essa ambição, o que é que tens alguma dica? Tens algo que queres dizer? Eu acho que se quiserem seguir a investigação e por exemplo, estudar fora, não tenham medo de insistir, porque vai ser preciso insistir muito. Primeiro, insistir para criar contactos, falar com o máximo de pessoas para ver se encontram uma oportunidade. Depois, insistir com essas pessoas para que vos proporcionem as condições para fazerem uma tese de doutoramento, etc. E depois, durante a vossa tese, vão ter muitos momentos, se calhar, em que não sabem bem o que é que estão ali a fazer. E ficam preocupados de género, será que fiz uma boa escolha para a minha vida? E portanto, eu diria que se querem fazer isso, que o façam, têm que o fazer por paixão e têm que insistir muito. E eu acho que também não se faz nada de
muito importante na vida sem paixão. Sem paixão e sem se insistir muito. Portanto, é um conselho um bocado genérico, Mas acho que é o melhor que eu tenho para dar. Esta foi a melhor forma se tiverem perguntas mais concretas, podem sempre vir falar comigo, eu estou sempre aberto a falar sobre isso. Não vi a melhor forma de acabar o episódio aqui. Se tens mais alguma coisa que queres dizer? Queria já agora mencionar, porque há bocado estive para mencionar e depois acabei por não fazê-lo, mas são uns projetos do laboratório a mais que temos. Portanto, há aquele projeto da internet quântica, há um projeto de satélites quânticos, portanto, que desenvolvemos, portanto, já temos um trabalho inicial em que desenvolvemos um design para um satélite que vai ser mais ou menos deste tamanho. Satélite deste tamanho? Sim, deste tamanho. São 3 cubos de 10 × 10 × 10 centímetros. Cada um destes cubos chama-se é uma unidade de um CubeSat. É um satélite aos cubos. Okay. E são satélites que são muito orientados para investigação científica. Portanto, a Agência Espacial Europeia, por exemplo, aceita receber propostas de investigadores que dizem: eu quero desenvolver este satélitezinho para experimentar fazer, digamos, protocolos de comunicação quântica. E eles metem esses CubeSats todos num foguetão como os Ariane, e o foguete, quando é lançado, lançam algumas centenas desses CubeSats cheios de missões científicas que depois vão ficar em órbita. E então nós estamos a trabalhar para eventualmente ter um satélite em órbita. Neste momento estamos a trabalhar para criar um protótipo, seria de um satélite para fazer comunicações quânticas com a Terra. Portanto, é isso. Depois há um projeto também que estamos, que é sobre monitorizar vibrações no oceano, portanto, por exemplo, terremotos, okay? Baseado em vibrações em fibras ópticas que estão no fundo do mar. Okay? Por enquanto é completamente clássico, mas um dia a ideia seria também de usar meteorologia quântica para melhorar essas, assim, para ter um monitorizamento, uma monitorização de vibrações mais ínfimas que nos permitam dar mais informação sobre terremotos, mas também outras coisas, como por exemplo poderíamos imaginar um dia monitorizar a vida submarina, portanto ver aquele grupo de baleias está ali para ali, ou aquele grupo de golfinhos quântica. Sim, medindo vibrações, as suas frequências e direções em fibras que estão debaixo do mar. Por enquanto, este projeto é clássico e o nosso objetivo é um dia torná-lo mais quântico nesse sentido. Depois temos um projeto também que tem a ver com algoritmos de física quântica para problemas ligados à medicina. Pronto. Então, é um projeto novo. Teu interesse. Sim, também é um interesse, sim, que tenho já há muito tempo. E eu também gostava eventualmente de trabalhar com as tecnologias fotónicas que temos para medicina, um bocado na ideia de fazer imaging. Portanto, imagiologia, acho que se diz em português. Não sei. Imaging. Vou dizer imaging, que é para ter certeza. Como por exemplo estes arrays. Mapeamento, mais ou menos. É um mapeamento espacial. Mas imaginemos, quer dizer, obviamente, tudo o que fazemos com um microscópio para analisar samples biológicos, não é? Se pudéssemos enviar sinais fracos de luz e detectar cada partícula, íamos conseguir, quer dizer, obviamente talvez não, mas intuitivamente acho que dá para perceber, íamos conseguir extrair muito mais informação. E então a ideia é fazer, uma ideia possível é fazer imaging de sistemas biológicos usando estados quânticos e detectores de luz ultra eficazes. Isso acho que é extremamente interessante. Decorar o cancro? isso depois, pronto, depois a tecnologia terá que ser usada para pessoas que percebem melhor de medicina, que é para provar, resolver mesmo problemas a sério em medicina. Mas pelo menos criar essa tecnologia e talvez até trabalhar com médicos para tentar perceber o que é que eles precisam. Acho que para mim seria uma coisa muito interessante também para o laboratório, para se fazer. Agora, neste momento, estamos a trabalhar nos novos protocolos de comunicação quântica, já nos está a dar bastante trabalho, há muita coisa para fazer aí, e os nossos protocolos são assim bastante alternativos em relação à maioria do que se está a fazer no resto do mundo, portanto estou muito entusiasmado com isso. Muito obrigado, Emanuel. Obrigado. Damos por concluído mais um episódio dos Neck Talks. Sigam-nos nas nossas redes
redes sociais e obrigado.